Tá aí, uma boa noite, seja muito bem-vinda, Caroline, à leitura do seu mapa natal, do seu mapa de nascimento, que é como o sol estava te olhando no momento em que você nasceu. Essa leitura, ela é voltada para a gente entender um pouco sobre sua personalidade, suas potencialidades em carreira, relacionamentos, que são os temas que você me pediu para que eu enfatizasse. Também sobre as suas emoções, a forma como você se expressa, sua comunicação. Enfim, eu vou começar a apresentação para te mostrar quais são esses temas que a gente vai abordar em mais detalhes e como que vai ser feita essa leitura do seu mapa de nascimento. Bom, vamos começar pelo começo, justamente, que é o que é o mapa natal. O mapa natal é como estava o céu, uma foto do céu, no momento em que você nasceu. A gente vai ver essa foto daqui a pouco. E que a gente vai discutir, como eu falei, os seus potenciais. E por potenciais, eu quero dizer algo que pode ser tanto positivo quanto negativo, tanto luminoso quanto sombrio. A gente vai discutir vários posicionamentos e vários aspectos astrológicos, e em cada um deles não são sentenças ou condenações. O céu e as estrelas e os astros, eles não sentenciam a gente para determinada vida. A gente tem um arbítrio. Mas eles podem esclarecer algumas questões, garantir um pouco mais de autoconhecimento, iluminar algumas questões que não são tão claras, são meio sombrias para a gente. E a gente pode usá-lo como uma ferramenta, então, para melhorar e atingir nosso potencial e trabalhar também os desafios. Como eu disse, vamos focar em relacionamento e carreira, são dois temas que vamos analisar com mais atenção e mais detalhes. Outros pontos que a gente vai analisar são sua genialidade, onde você é inventiva, onde tem seu potencial de originalidade, seus desafios, quais são os obstáculos, aonde estão os obstáculos, suas ilusões, em quais áreas da sua vida você tende a se enganar, cair em fantasias, sua missão, para onde que você precisa ir, quais lições você precisa aprender. Também a gente vai analisar a astrologia do seu mapa natal. Vamos analisar as posições dos planetas nos signos e nas casas. Essas casas são como setores da nossa vida. Vai falar sobre isso já já. Vamos fazer essa análise de uma forma contextualizada. Então, ao longo de toda a apresentação, eu vou traçar paralelos entre um posicionamento que a gente está analisando agora e outro que a gente vai analisar, ou que já analisamos antes. Vamos analisar Sol, Ascendente, descobrir qual é o regente do seu mapa, Lua, Mercúrio, todos os planetas. Vamos analisar também os aspectos que esses astros fazem entre si. Algumas vezes, por exemplo, a Lua pode estar ajudando a Vênus, uma ajudando a outra, ter um fluxo bacana de energia, ou então ter um fluxo desarmônico, desafiador. São astros que estão colocados de forma tensa. E a gente vai fazer essa análise, então, sempre contextualizada, sempre pensando no todo do seu mapa. Bom, aqui é o seu mapa natal. Como eu te falei, essa é a fotografia do céu no primeiro momento que você nasceu, em seu primeiro suspiro. Assim estava o céu. Bom, tem algumas informações que a gente já pode extrair daqui, logo de primeira. Eu vou te dar alguns aperitivos, mas a gente fique tranquila que nós vamos falar sobre cada um
desses aspectos e posicionamentos com mais detalhes. Mas vamos lá, aqui é uma roda zodiacal, aqui por fora nós temos todos os signos, e aqui a gente tem, como se fosse um relógio, cada uma das casas. Cada casa é um cenário diferente. Se a gente tivesse um prédio com 12 andares, cada andar seria um setor da sua vida. Então, por exemplo, o primeiro andar seria o setor da sua identidade, o segundo andar, que é a casa 2, seria as questões materiais, como é que você estrutura a sua identidade. Se a gente está falando da casa 3, a gente fala um pouquinho mais sobre comunicação e assim por diante. Olhando o seu mapa natal, a gente vê que tem algumas casas que são mais congestionadas. Tem mais astros, tem mais energia nessas casas. Primeiro de tudo, seu ascendente, que é a sua casa 1, que é o signo que estava subindo no horizonte no momento que você nasceu, é Sagitário. O regente de Sagitário é Júpiter. E o regente do ascendente é o que rege seu mapa natal. Muito astrologuês, também vou detalhar isso mais para frente, mas é para dizer que Júpiter é muito importante para o seu mapa natal. E aonde ele estiver posicionado, indicam os temas que darão a tônica de toda a sua vida. São temas que você vai colocar uma lupa neles, vai focar neles, vão ter grande importância para você durante toda a sua trajetória, toda a sua história. Como está na casa 2, significa que bens materiais, a materialidade, as posses, que são assuntos dessa casa, serão muito importantes para você. A gente tem a presença de Netuno aqui, que pode causar algumas fantasias, ilusões, vamos comentar mais para frente. Também chama a atenção aqui essa casa 5. Tem muita coisa nessa casa 5. Você tem o Sol, que é um dos principais astros, na casa 5, que é uma casa que fala de criatividade, diversão e autoexpressão. Tem Marte e tem Saturno. Casa 5, e o seu Sol está em Touro. Na casa 7 também a gente conta com convidados bem ilustres. A gente tem a Lua e temos Vênus. É a casa dos relacionamentos, aqueles sérios, compromissos. Os dois estão na casa 7. Vamos destrinchar cada uma dessas informações e colocá-las em perspectiva. Vamos lá. Como eu falei, vamos começar. Como eu falei, o Sol está em Touro e na casa 5. Vamos começar por ele. O Sol, basta pensar, ele brilha, ele ilumina, aclara, todo mundo vê o Sol. O Sol é a sua essência. Na astrologia, o simbolismo dele é a sua força, a sua vitalidade. Tem muito a ver com o seu ego, o seu sentido de eu. É o que tem mais de elementar em você, é o Sol. E a casa onde o Sol está posicionado vai ser o lugar onde você vai expressar esse Sol taurino. Vamos falar então desse Sol, como é que é o seu Sol em Touro? O Sol, como eu disse, representa a sua essência, também é o filtro por onde passam as suas decisões, é o seu viés psicológico. O Sol está posicionado em Touro, que é um signo do elemento terra, é um signo feminino, regido por Vênus. Touro, por ser de terra, a gente tem que pensar aqui em coisas concretas, materiais. Tem sempre alguma coisa de sólido, robusto, em nativos de Touro. Então você vai ter talvez uma saúde bem sólida, de ferro, seu trabalho vai ser bem sólido. Touro não necessariamente é rápido. A gente tem que pensar em quem vem antes de Touro. É Áries, é o primeiro signo do zodíaco. Em Áries a gente tem aquele impulso inicial,
é aquele start. Em touro, a gente vai passar uma régua, aparar as arestas e finalizar o que touro começou. Touro tem muita firmeza para concretizar trabalhos, para torná-los concretos. Por que touro, pessoas que têm sol em touro, é claro, tem muitas outras coisas que vão modificar isso e vão interagir com isso, a gente vai associá-las depois. Mas por que touro trabalha tanto, de forma tão obstinada, persistente, não necessariamente rápida, mas certamente devagar e sempre? Touro não quer correr uma corrida de 100 metros, ele quer correr uma maratona. O objetivo, o que impulsiona, motiva touro geralmente é colher frutos. Se eu trabalho muito, eu vou desfrutar depois. E o que touro quer desfrutar? Ele quer a matéria, ele quer posses e bens materiais. Então, é óbvio, né, Matheus? Todo mundo quer uma casa para chamar de sua, quer um carro na garagem, quer dinheiro na conta. Mas, para isso, essas coisas têm mais ênfase para o touro, para os taurinos, para você, taurina. Touro trabalha duro porque ele quer ter segurança. O sentido de segurança dele está muito atrelado a questões materiais. Então, tudo aquilo que é tangível, palpável, que eu consigo pegar, tocar, chamar de meu. Então, essa caneta, um celular, touro vai ser apegado. Tem um detalhe, que não é tão detalhe assim, é bem importante. As pessoas muitas vezes são vistas como extensão dessa posse taurina. Então, pode ser que touro, o sol em touro, tenha um pouco de possessividade. Não necessariamente ciúmes, mas as pessoas com quem ele se relaciona, muitas vezes, ele quer ter para ele, porque isso dá segurança emocional. Touro quer muita estabilidade, mas tem outras coisas no seu mapa que podem modificar essa tendência. Aí a gente precisa falar, para entender melhor touro, da regente de touro. É Vênus. Linda, uma princesa. Na mitologia, Vênus, veja aqui nessa imagem, ela é esplêndida, charmosa, vislumbrante. O símbolo é um espelho, é por onde ela admira a sua beleza. E touro tem tudo a ver com admirar. A posição do sol em touro pode conferir para o nativo alguma sensualidade, alguma atração, um charme. E touro, como eu falei, ele trabalha duro, ele tem um empenho consistente. Por quê? Porque se eu tiver muito empenho, eu vou colher frutos, e os frutos que eu quero são coisas que me deem prazer. Tudo que é confortável e que aguce e agrade os sentidos, porque Vênus, quando a gente fala de Vênus, que é quem rege touro, a gente está falando da deusa do amor, mas também da beleza, da harmonia, das artes. Então, pensa em touro, a gente pode pensar em algumas imagens, alguns simbolismos. Por exemplo, uma manta num dia bem frio, aquela manta que dá conforto. Uma comida que dê conforto. Bons vinhos, bons queijos, chocolate. Tem aquele estigma, aquele estereótipo de que taurinos são comilões, são gulosos. É porque tem a ver com o paladar, tem a ver com prazeres da carne. Ouvir uma bela melodia, cheirar uma rosa, parar para apreciar as coisas. Tudo isso é muito taurino na sua essência. O mais elementar pode ser que você se identifique com algumas coisas, com outras não, que a gente vai olhar os outros aspectos. Como eu disse, tem que vigiar uma tendência para possessividade. Então, entender que as pessoas não pertencem a nós. Agora, a gente precisa analisar em que lugar
essas características de um sol taurino vão se expressar? Para onde que a gente vai iluminar esse sol taurino, esse sol prudente, cauteloso, que busca prazeres e que é consistente e um pouco materialista? Não que materialista seja uma coisa negativa. A gente precisa da matéria. Senão a gente não vive. A gente precisa de dinheiro, por exemplo, para cultivar nosso próprio senso de identidade. Senão a gente não consegue nos realizar e realizar as coisas que desejamos. Essa energia taurina, ela está na casa 5. E a gente tem que parar um pouquinho aí para analisar. No nosso prédio, o quinto andar desses 12 andares é o andar da criatividade, da autoexpressão, do eu. É um andar bem brilhoso, porque o regente natural da casa 5 é o próprio Sol. Então é como se o Sol fosse para o quinto andar, para o quinto apartamento, vamos dizer assim, ele estivesse em casa, bem confortável. Então a gente está falando de um Sol bem forte na casa 5, a casa da criatividade, da diversão, das crianças, dos jogos e da autoexpressão. A gente tem também Marte na casa 5, só que em Áries, e também a gente tem Saturno. Saturno, ele pode trazer um pouco de restrição e ele pode frear um pouco esses outros aspectos, mas nesse cabo de guerra, eu diria que o Sol e Marte, que estão em uma posição bem confortável, eles vão prevalecer. A expressão do Sol vai ser mais poderosa nessa casa, mesmo que Saturno restrinja e atrasa um pouco. Vamos analisar isso logo depois. Vamos falar da casa 5, que é onde você tem o Sol. É onde você vai dirigir, colocar sua vitalidade, da onde você vai extrair também a sua vitalidade, aquilo que vai te colocar para cima, que vai te dar um sentido de eu. É a casa da autoexpressão, como eu disse. Isso, a gente tem que pensar na imagem de um holofote. Luzes, um palco, um público aguardando a chegada triunfal de uma celebridade cheia de brilho. Isso estou falando num sentido bem estereotipado, bem arquetípico, bem exagerado, para dar uma dimensão do cenário em que esse sol vai atuar. É dessa casa 5 que você vai extrair seu poder pessoal. Aonde o Sol está posicionado, a gente pode interpretar como um dos indicadores de carreira. A gente precisa, claro, contextualizar as coisas, enxergar os outros indicadores, mas o que isso significa nesse primeiro momento? Uma vocação para palcos, para performance. Você quer apresentar-se, você quer ser vista, olhada, admirada, aplaudida por esse público. É uma posição que muitos artistas têm, celebridades, atores. Como a gente está falando de casa 5, que é a casa regida pelo Sol naturalmente, uma casa leonina. Leão tem aquela questão do brilho, não importa onde ele esteja, ele é percebido, não tem como. E então, nós vamos falar de... Leão tem um pouco de dramaticidade, então pode ter uma veia artística para o teatro, mas também a gente pode sair um pouco dessa visão mais estereotipada. A gente pode pensar um pouco fora da caixa. Por exemplo, professores que dão palestras motivantes, coaches que dão palestras motivantes, oradores que têm um discurso que inflama, que agrada, que conquista as pessoas. Posições de liderança, você representar uma empresa, de uma forma ou de outra, você gosta de estar nos holofotes. Você não gosta de passar desapercebida. E geralmente você gosta de aplausos. Casa 5, uma outra imagem que a gente pode colocar para ilustrar e se colocar na atmosfera da Casa 5, pensa em Las Vegas. Pensa
na, nas Las Vegas dos filmes, Las Vegas cheia de brilho, jogos, diversão, cassinos, o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, é uma diversão total. Isso é arquetípico, é o exagerado, é o mais escandaloso e escancarado possível que eu estou falando. Você pode se identificar com isso em uma proporção bem mais moderada. Em primeiro lugar, você precisa ser um conselho melhor colocado é você desenvolver hobbies criativos ou atividades prazerosas, divertidas. Pode ser uma atividade artística, um esporte, também está falando disso na casa 5, jogos, ter tempo de lazer e diversão, isso te dá confiança. É dali que você se alimenta, a sua vitalidade, da onde você tira seu poder. A casa 5 também fala de romance, mas não de romances no sentido de um amor compromissado, aliança, casamento. Isso daí é casa 7. Na casa 5, a gente está falando de novo de diversão, é a casa divertida. Então, a gente está falando de paqueras, de ficante, peguete, paixões. O Sol posicionado nessa casa, ele pode estimular o flerte. Mas como a gente tem o Sol em Touro, que é um Sol que deseja uma estabilidade, segurança emocional. Sabe aquela música, você precisa de alguém, eu sou péssimo para cantar, que te dê segurança, senão você dança, dança? Então, você vai buscar, talvez, um amor, casamento. Porque você tem Vênus na casa 7 também, a Lua na casa 7. Mas o pulo do gato aqui é o seguinte: nesse relacionamento, para ele florescer, para você cultivá-lo, a minha visão é que você se beneficiaria muito nos seus relacionamentos de colocar esse espírito divertido, manter a chama acesa, manter o flerte, manter a paquera, mandar uma mensagem, porque temos também Vênus em Gêmeos, mensagens afetuosas, paquerando. Isso vai te dar confiança também. Você brilha, sol, ao ter alguém ouvindo você se expressar. Casa 5, Vênus em Gêmeos também. Casa 5 da expressão. Gêmeos também da expressão verbal, da conversa, da boa conversa. Agora a gente chega num aspecto tenso. Tem vários aspectos positivos e vários aspectos negativos no nosso mapa. Ou melhor dizendo, aspectos desafiadores. Negativo ou não é como a gente vai lidar com ele. A gente pode estar atento para saber como lidar melhor e crescer com isso. A vida seria muito estranha se tivesse só facilidades e benefícios, a gente ficaria acomodado. Sol, e antes disso, porque entre tantos aspectos positivos e negativos, eu escolhi esse, por conta da angulação. Quanto mais próximo de zero o ângulo do aspecto entre dois planetas, maior a intensidade que ele se manifesta na vida. Esse daqui está num aspecto relevante. Então a gente tem uma quadratura que é um aspecto desafiador entre o Sol, a identidade, e Urano. O que é Urano? É liberdade, é inventividade também. Isso pode representar o quê? Bom, tá todo mundo indo para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou ser um pouco do contra e não me diga o que fazer. O seu senso de identidade, sua essência, está muito atrelada, talvez, à liberdade pessoal. Então, pode ser que você tenha problemas com figuras de autoridade, superiores hierárquicos, estar subordinada a alguém pode não ser tão simples para você, você pode ter conflitos. Por quê? Porque você interpreta como uma ameaça a sua liberdade pessoal, e não necessariamente é. Então a gente pode estar falando de conflitos com chefes, ou então com seu pai. Isso também, como a gente está falando de Urano, a gente está falando de invenção, novidade. Isso pode representar também rupturas na carreira, que tem um pouco a ver com o Sol.
que é da onde a gente tira a nossa vitalidade. Então, o Sol é um dos indicadores da carreira, onde ele está posicionado, em que casa, como eu falei para você. Isso pode trazer uma energia disruptiva à carreira. Pô, às vezes eu estou indo para um lado e eu tenho uma ideia que eu considero genial, e aí eu quero mudar. Sol em touro pode frear um pouco isso, porque touro quer estabilidade. Mas a gente pode pensar nisso de alguma forma. Por exemplo, eu continuo na mesma carreira, mas eu mudo de setor na minha empresa, ou eu vou me especializar em alguma outra coisa. Se eu fiz medicina, especializei em psiquiatria, desisti. Vou fazer neurologia. Continuo sendo médico, tenho estabilidade nessa carreira, mas eu mudei em alguma coisa. Uma dica para a gente usar esse posicionamento desafiador é parar um pouco para pensar se realmente aquela autoridade, aquela figura, aquele chefe está ameaçando sua liberdade ou não. Se ele está tentando ajudar. E use sua intuição e inventividade para projetos criativos da Casa 5, de um modo estruturado e sólido, que é o seu Sol em Touro. Agora a gente vai falar de um outro posicionamento muito importante, que é o ascendente. Seu ascendente é Sagitário, que é representado por essa flecha, porque Sagitário é sempre olhar para frente. Sagitário é visionário, é profético, ele pensa no futuro e ele quer expandir, crescer. Por quê? Porque ele é regido por Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar e que Júpiter expande tudo que ele toca. O ascendente tem muito a ver com a sua aparência para o mundo, sabe? Você não vai mostrar necessariamente o seu lado mais íntimo e essencial para o mundo. Você vai usar uma roupagem, um figurino, e o figurino que você vai usar muitas vezes é o figurino sagitariano. Mas talvez, eu vou explicar depois porquê, de uma forma mais moderada, mais reduzida, mais atenuada. Vamos falar do ascendente em Sagitário no seu sentido mais puro possível, para a gente esclarecer do que se trata. Com um Sol em Touro, isso significa que o Sagitário pode tirar esse Touro um pouco da sua zona de conforto, porque, como eu disse, enquanto o Touro está lá na sua casa, desfrutando da sua mantinha, das suas comidas, da sua geladeira farta, Sagitário, não. Sagitário, eu quero expandir, eu quero cruzar fronteiras, aprender novas coisas, experimentar novas coisas. Então, vai fazer você sair do casulo, arriscar mais. Você pode parecer mais extrovertida. Sagitarianos têm um ótimo senso de humor, são pessoas divertidas, agradáveis para se ter ao nosso redor. Sagitário quer curtir a vida, isso também tem um pouco a ver com a casa 5, que é onde o Sol, o Sol é esse círculo com pontinho dentro, esqueci de falar, é onde o Sol está posicionado, e a casa 5, como vimos, é a casa da diversão. Então, com o ascendente em Sagitário, pode ser que você queira experimentar novas coisas divertidas, ir para o cinema, ir a um passeio, a uma viagem. Isso também, como eu disse, dá um bom humor. Mas como isso tudo é na leitura mais pura possível. Vamos analisar como isso se manifesta no seu caso, no seu mapa. O que modifica esse ascendente sagitariano? Como essas qualidades do ascendente em Sagitário vão se expressar? Bom, para isso, a gente tem que olhar para um ponto muito importante, e aqui eu preciso da sua atenção, porque é um astrologuês, mas é muito importante para a gente entender. Olha só, Sagitário é o seu ascendente, é o signo que estava crescendo no horizonte no momento em que você nasceu. Vê aqui essa linha, que é casa 1, então é o signo que estava crescendo no horizonte, Sagitário. O planeta que rege
O ascendente é chamado regente do mapa. Isso é muito importante porque, como eu disse lá no início, te dei essa palhinha, o regente do mapa, ele determina quais assuntos, dependendo de onde, que casa ele estiver posicionado, vão dar a tônica da sua vida. Qual é a história que você vai viver? Qual é o cenário que você vai atuar? O regente de Sagitário é Júpiter, que é simbolizado por esse 4 meio estiloso aqui. E Júpiter, então, é o regente do seu mapa natal. Júpiter rege, governa, é dono do seu mapa natal. Ele é super importante para você. Esse Júpiter está na casa 2. Então, significa que, por ser o regente do mapa natal, os assuntos da casa 2 serão a temática da sua vida. Vão ter grande importância. E isso é muito interessante porque o seu Sol está no signo de Touro. E tem muito a ver com a casa 2. A casa 2 é a casa de Touro. Então, Júpiter está aqui e seu regente do mapa está aqui. Casa 2. Segundo andar do meu prédio. Eu vou, de novo, pensar em questões taurinas, aquelas que eu falei lá atrás. Segurança material, segurança financeira, bens, dinheiro. Aqui na imagem, um cofre com joias, colecionar as coisas. Essas são as temáticas da casa 2. Serão o foco da sua vida. Somado ao Sol em Touro, que também preza, tem um apreço gigante por essas coisas, materialidade, pode ser que você tenha uma tendência a ver as pessoas também como extensões das suas posses, e você precise muito de segurança financeira. Pode aparentar materialista, mas como eu disse, materialista, apesar de ter esse estigma, essa pecha de coisa horrível, não é necessariamente algo horrível. Nós precisamos da matéria também. Não basta querer ser alguma coisa, que é muito ariano, é o ímpeto para começar. Tá, como é que eu vou tornar isso sólido? A matéria está aí para isso. Mas, e aí entra o pulo do gato, o regente do seu mapa, carinhosamente chamado de Júpiter, ele está em Capricórnio. E aí, pensa no seguinte, vamos supor que você vai para casa do seu pior inimigo, por algum motivo. É uma pessoa que você detesta, não suporta, mas você precisa ir. E precisa fazer uma visita para essa pessoa. Vocês precisam ficar lá cara a cara. Júpiter está visitando Capricórnio. Na mitologia, Júpiter teve uma grande rixa com Saturno, que é o planeta regente de Capricórnio. Saturno, um grande tirano, Júpiter veio lá e destronou Saturno. Então eles não se dão muito bem. A gente diz que Júpiter está debilitado, o que freia um pouco da expansão. Lembra? Qual é o simbolismo de Júpiter? É expandir, é crescer, é aquele simbolismo sagitariano. Você ainda vai crescer, mas às duras penas. Em geral, a gente poderia pensar assim, Júpiter na casa 2, uau, vai expandir dinheiro, bens materiais, eu vou herdar uma fortuna, vou ganhar uma loteria. Ok, calma lá, mas como que esse Júpiter na casa 2 está? Ele está confortável ali? E a resposta é não tanto. Isso significa que eu vou ir para falência? Não, também não. Significa que o sucesso material, patrimonial, financeiro, conquistar as coisas materiais da vida, um celular, um carro, isso tudo vai vir. Mas aqui vai vir com trabalho, esforço, que tem tudo a ver com Capricórnio. Capricórnio trabalha muito, ele quer subir uma grande montanha, e ele vai atravessar o frio, obstáculos, vai cair às vezes, mas ele chega lá. Júpiter é chamada também da grande benéfica, porque, como eu disse, onde tudo que ele toca, ele aumenta. A gente vai ver expansão de recursos, expansão Júpiter de recursos casa 2, que é onde Júpiter está posicionado, mas de um modo batalhador, estruturado. O ponto positivo é que se é estruturado, vai ser duradouro.
Então, tudo que você conquistar materialmente vai ser muito sustentável. Tem um outro aspecto que eu quero comentar com você, não é aspecto entre planetas, mas uma outra peculiaridade que eu quero falar com você é tenha cuidado com o seu dinheiro, com os seus bens materiais, porque tem dois problemas aqui. Capricórnio, regido por Saturno, o planeta da restrição, da dificuldade, ele está sendo visitado por Júpiter. Júpiter tem a ver também com conhecimentos. Então pode ser que você, como está na casa 2, pode ser que você tenha conhecimentos financeiros não tão positivos assim. Melhor colocado, dessa forma. Dificuldades de decisões financeiras. Suas decisões podem ser não tão sábias. Para temperar uma refeição que já estava indigesta, a gente tem Netuno, que é o planeta das ilusões, da fantasia, também morando nessa casa 2, também fazendo visita aqui. E o que isso significa? Ainda mais neblina para tratar de questões financeiras. Então, tenha alguém para te aconselhar financeiramente, pode ser uma boa pedida, ainda mais porque a casa 2 é a temática da sua vida. Tem grande importância para você, como o regente do mapa, Júpiter está nessa casa. Júpiter aqui também em Capricórnio está debilitado, está enfraquecido, está mais frágil. Essa debilidade vai se dar no ascendente, lembra? A gente veio falar de Júpiter porque é o signo que rege o ascendente. Então esse ascendente pode ser mais contido, mais moderado. Por exemplo, Sagitário tem um ótimo humor. Talvez você não seja. Talvez você tenha um humor mais sarcástico, Capricórnio. Entende? Você vai ter em mais moderação, de uma forma mais seca, talvez. Uma outra possibilidade são conhecimentos, Júpiter, sobre comida, vinhos, música. Casa 2, que também é uma casa taurina, que fala dessas coisas. Agora a gente vai falar, Caroline, da Lua. Além de linda, tá cheia essa Lua. Amanhã ela vai minguar. Enfim, voltando para o seu mapa. O que é a Lua? A Lua é nossa parte emocional. Especialmente aquelas emoções quando a gente está bem relaxado, confortável. Quando a gente se desnuda para o outro e estamos vulneráveis. É o nosso lado afetivo, não afetivo, emocional, emotivo, e também é o lado materno. Lua tem a ver com a mãe também. A Lua em Gêmeos. Como você vai representar, expressar as suas emoções? Aqui vemos a Lua no signo de Gêmeos e na casa 7, acompanhada por Vênus. A gente vai falar dessa parceria daqui a pouco. Quando você está vulnerável emocionalmente, você se expressa com um humor muito bipolar. Você uma hora sente uma coisa, na próxima você sente outra, e por isso você vai pensar de uma forma diferente e se comportar de uma forma oscilante, inconsistente, inconstante. Porque Gêmeos é essa eterna metamorfose ambulante. Veja que Gêmeos. O simbolismo de Vênus é esse espelhinho. Gêmeos, ele é multiplicidade. Aqui o símbolo dele. Um traço aqui, outro traço aqui. Um traço na vertical, outro traço na vertical. Gêmeos tem essa dualidade. E quem rege Gêmeos? A gente pode saber muito sobre um signo quando a gente fala do planeta regente dele. O planeta regente é Mercúrio. Mercúrio é o deus da comunicação, das mensagens, das trocas, das negociações, das pequenas viagens. É sempre um fluxo.
Então, essa lua ela vai ganhar uma roupagem mercuriana. Ela está visitando a casa de Mercúrio, afinal de contas. Então, é uma lua que ela pensa muito, ela fala muito, ela quer se comunicar, ela gosta disso para se nutrir emocionalmente, se expressar, colocar sua opinião sobre os mais diversos assuntos. Se isso tem profundidade ou não é outra história. Gêmeos pode ser um pouco superficial. É uma lua que requer muita estimulação, muita estimulação. Isso pode se representar com um pouco, como a lua também tem a ver com a parte mental, mas num sentido mais emotivo. Isso pode se expressar, manifestar como ansiedade, preocupação, tensões mentais. Talvez uma dica para lidar com esse aspecto, primeiro estar sobre esse posicionamento, é estar consciente dele. E meditar talvez seja uma boa, apesar de que Lua em Gêmeos não vai conseguir meditar tanto, tem tanta coisa acontecendo na cabeça dela. Mas melhor ainda, ouvir uma boa música, sair para caminhar, coisas bacanas que estimulem a mente de forma positiva e benéfica, frutífera. Lua em Gêmeos na casa 7. A Lua, ela em Gêmeos, como nessa imagem, ora uma mulher usando um salto, depois um tênis mais confortável, talvez de corrida, é sempre uma mudança. Ele quer ser essa metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Mas, Matheus, você não me disse que meu sol é em touro e eu quero algo sólido? Eu quero estrutura? Não, estrutura é mais capricorniano. Eu quero robustez, eu quero estabilidade. Sim, é verdade, mas você vai ser um pouco mais flexível, um pouco menos reativa a mudanças, vai conseguir se adaptar melhor. Puxa essa essência taurina de não quero mudar, não quero nada fora do lugar, para um pouco fora da zona de conforto. Como isso pode se expressar? Bom, se eu estivesse falando para você de um sol em Sagitário, uma lua em Gêmeos, talvez seria uma pessoa que em, sei lá, em 30 anos mudou de casa, de cidade 25 vezes. Aqui serão mudanças talvez na rotina, mantendo ainda a estabilidade profissional, a estabilidade de relacionamentos afetiva, mas mudanças na rotina, como, por exemplo, novas roupas, novas comidas, tudo a ver com sol em touro, novos hobbies, sol na casa 5. Mas essas energias são dissonantes, sim. Não é à toa que há um aspecto um pouco tenso, que é uma semi-quadratura, não é tão tenso quanto a quadratura, entre o Sol e a Lua. Isso pode representar uma dualidade, um conflito entre o que eu sinto, minhas emoções, e aquilo que eu penso que é certo, e o que eu penso que eu devo atingir, chegar. Minhas emoções às vezes não se encaixam com o meu senso de identidade, com o meu ego. Pode haver esse conflito. Mas essa lua é geminiana, só que não basta analisar o jeitão da lua, o figurino que ela está usando, esse figurino mercuriano, geminiano, aonde que ela vai atuar, em que cenário ela vai exercer esses comportamentos geminianos. A lua está na casa 7, que é a casa do casamento, das parcerias, dos relacionamentos sérios, compromissos. Primeiro de tudo, a lua nessa casa significa que você se abastece muito emocionalmente a partir dos seus relacionamentos. Segundo os textos tradicionais, uma lua nessa casa 7 pode fazer com que o nativo, fazer com que você se case cedo. Também pode fazer com que você termine um relacionamento, já pula para o próximo, sem um tempo para respirar, porque você precisa estar num relacionamento para se nutrir emocionalmente. E isso ganha ainda mais voz e reverbera ainda mais forte
porque a gente tem Vênus aqui, o espelhinho da Vênus, na casa 7 também, em Gêmeos, fazendo companhia para essa lua. Outra coisa, seu humor, suas emoções, você está falando de lua, elas tendem a ser muito afetadas pelo quê? Relacionamento, casa 7. Então, se o relacionamento teve uma briga, é óbvio, todo mundo se sente mal. Mas quem tem lua em Gêmeos vai se sentir péssimo, talvez. Uma pequena discussão arruinou, estragou meu dia. Ou então, também, se as coisas estão fluindo bem, então eu estou lá em cima. Cuidado com isso. Tente não ser tão dependente e vulnerável aos seus relacionamentos. A Lua, aonde ela se posiciona, ela sempre traz instabilidade. Ela pode trazer instabilidade, melhor dizendo. Pensa aquela pessoa de Lua. Lua tem a ver com flutuações. Na casa 7, então a gente pode estar falando de flutuações emocionais nos casamentos, parcerias e relacionamentos. Somado com Gêmeos, a gente incrementa ainda mais essa tendência. Então, isso choca novamente com a estabilidade taurina, mas a gente pode manifestar isso de uma forma positiva, satisfazendo a necessidade de segurança de touro, por exemplo, estando num relacionamento versátil, empolgante. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar especificamente de relacionamentos. E chegou a hora, inclusive, porque a gente vai falar da linda, da bela Vênus. De novo em Gêmeos. E aí você me falou assim, a Vênus em Gêmeos. Isso não significa notícias ruins, não. Vamos aprender mais sobre essa Vênus em Gêmeos, mas primeiro o que é Vênus exatamente? Amor, beleza, artes, tudo que eu posso admirar, a estética, a plástica, a forma, tudo que é lindo. Vênus é uma delícia. Vênus representa tudo isso que eu te falei, representa também sensualidade. Ela está, primeiro de tudo, vamos falar do signo que ela se encontra. A Vênus, a Afrodite, ela está em Gêmeos. Gêmeos, como eu disse, é a casa de Mercúrio. Então, Vênus está batendo lá na porta de Mercúrio. Está se hospedando lá, em Mercúrio, em Gêmeos. Então, ele vai ganhar, vai ter uma mistura das significações planetárias de Vênus com a de Mercúrio. E quais são elas? Mercúrio tem a ver com comunicação, com troca, com negócios, com fluxos, tudo que vai e volta, pequenas viagens. Gêmeos é um signo de ar, o ar que é circular. É um signo mutável, ora uma coisa, ora outra, uma multiplicidade de interesses. A gente pode ir por aqui, mas também podemos ir por ali. Mas Vênus está confortável aqui. Tem algumas casas, como eu disse, que os planetas chegam e eles não estão tão à vontade lá, eles podem estar debilitados, enfraquecidos com a energia daquela casa. Não aqui. É que Gêmeos, que é o planeta onde Vênus se encontra, ele faz um trígono com Libra. Traduzindo do astrologuês, Libra é regida por Vênus. Então é um aspecto harmônico. Libra, além de Touro, é regida por Vênus. São dois planetas que Vênus rege. Então tem uma harmonia, sim. Essa imagem. Quero que você, talvez, se você quiser embarcar comigo, feche os olhos e pense numa cafeteria em que tenha muita gente, tem muitas mesas e todas as mesas estão muito ocupadas por muitas pessoas bem elétricas, super empolgadas depois de tomarem 2 expressos e comendo bolos, donuts, tudo que há de bom. Vênus em Gêmeos é esse ambiente de burburinho, de fervor, de empolgação, esse escarcéu. A Vênus em Gêmeos, ela precisa falar, se comunicar para se conectar nos relacionamentos dela. E ela ama falar.
ela adora se comunicar, é uma Vênus muito falante. Pensa numa. Você mora com várias pessoas, mas uma delas em específico fala demais, 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 e ela simplesmente saiu de casa e o silêncio é abissal. É uma Vênus em Gêmeos, ou que tem algum planeta em Gêmeos, talvez. Vênus em Gêmeos é uma Vênus muito sociável, ela quer flertar e paquerar muito, é uma Vênus que ela tem essa questão do flerte, da sabe, naquelas fases iniciais de troca de olhares, especialmente de uma boa conversa. Vênus em Gêmeos traz isso para a pessoa, o Sol na casa 5 reforça, porque Sol na casa 5, ele, como nós vimos, é onde o Sol exerce sua influência, casa 5 é da diversão, das paixões, sabe, não, fala de romance, mas não de romances estáveis, é aquele amor de carnaval, aquelas histórias de verão. A Vênus em Gêmeos, ela é bem divertida. Em Gêmeos, no hemisfério norte, temporada geminiana é quando está acabando a primavera. Gêmeos tem um pouco dessa questão primaveril, frescor das flores. É uma Vênus jovial. Ela é capaz de ter um monte de conversas e ela precisa disso para se conectar emocionalmente. Não adianta se o parceiro, por caladão, não quiser trocar ideias, porque ela precisa de muita estimulação, ela se nutre emocionalmente, Lua em Gêmeos também, disso ela precisa trocar, comunicar. Então, ambiente de estudos, talvez a gente encontre a Vênus em Gêmeos lá, numa cidade cheia, a gente encontra uma Vênus em Gêmeos nesses lugares, talvez ela vai flertar lá. É claro que a gente precisa levar em conta os outros aspectos do mapa. O Sol em Touro ele vai buscar estabilidade, solidez. Então, vamos falar como isso pode se manifestar. Algumas dificuldades seria essa dubiedade. Mudar é bom, mas mudar demais traz inconstância. Também coloquei trapaça. Tudo que eu falo são potenciais. Não tem posicionamento positivo 100%. Tudo tem um lado ruim. No extremo negativo, isso poderia se dar numa trapaça. Mercúrio tem um pouquinho de mistério. Então, uma Vênus em Gêmeos poderia, numa potencialidade negativa, trazer um pouco de enganação, talvez. E agora a gente analisa a casa em que Vênus em Gêmeos se encontra. Para facilitar, o planeta, no caso aqui Vênus, ele responde a seguinte pergunta: o quê? O signo em que ele se encontra responde como, e a casa onde ele se encontra responde aonde. Então aqui, por exemplo, Vênus, o quê? Amor. Beleza? Em Gêmeos, como que vai se dar as temáticas de Vênus? De um modo dinâmico, comunicativo e inconstante, talvez. E aonde? Justamente na casa 7. Veja, a casa 7, ela. Se Vênus não está na casa dele em questão do signo, mas Vênus. A casa 7 ela é regida por Vênus naturalmente, é a casa de relacionamentos. É a casa que fala desses compromissos. Vênus está. É uma posição bacana para ter a Vênus. Significa que você adora e sente prazer. Vênus é aquilo que você ama e te dá prazer em se relacionar novamente. Lua também estava aqui, juntinha, pareada ali com a Vênus. Mas como? Dessa forma comunicativa, geminiana. Vênus na 7 significa que você vai se dedicar aos seus parceiros. Você vai buscar uma relação harmoniosa. Vênus quer muito isso, que é a harmonia.
Você também vai ter uma atmosfera, não é bem essa a palavra, vai projetar uma imagem, vai ter uma aura de beleza, charme, sensualidade, e vai atrair as pessoas assim. Também pode significar que você vai atrair, se encantar, por parceiros charmosos, bonitos. Óbvio que todo mundo, quase todo mundo admira parceiros bonitos, mas isso tudo significa que vai ser mais enfatizado para você, vai ser de modo mais intenso. Ou então, você vai atrair parceiros pela estimulação mental, que é a Vênus em Gêmeos. Então, a beleza talvez esteja nas palavras, na forma de se comunicar, quem se comunica de uma forma poética, escreve poemas, declarações de amor, faz uma serenata, tudo que estimula a mente. Vênus em Gêmeos na 7. Você pode seduzir as pessoas também por meio das palavras, mostrando Sol na 5, já que você gosta de estar nos holofotes, de se exibir, mas aqui um holofote 1 a 1, tete a tete, com seu parceiro, você vai querer mostrar o seu lado, a sua Vênus geminiana, você vai querer mostrar, eu sei muito sobre, ou sei sobre vários assuntos, eu leio muito, eu estudo muito, eu sei sobre isso, sei sobre aquilo, eu tenho vários interesses, uma mente astuta, inteligente, sagaz, perspicaz, esses interesses diversos, você vai querer demonstrar isso para o seu parceiro ou sua parceira. O ar, ele é volátil, ele não é tão sólido quanto a terra, não é nada sólido quanto a terra. Ele é etéreo, ele circula, ele quer circular. Isso pode significar que na casa 7, que é onde Vênus vai expressar essa roupagem geminiana, vai expressar essa influência geminiana, isso pode significar interesses circunstanciais. Por exemplo, eu me interessei por uma pessoa, mas aí passou um tempo, eu perdi esse interesse, e não tem mais, muitas vezes, uma justificativa razoável, pode trazer um... Eu me entediei, acho que aí é o pulo do gato e é onde você pode aplicar essas coisas para a sua vida. Mesmo com o Sol em Touro, ele quer estabilidade, também emocional. Então, como é que isso vai se misturar? Né? Você vai querer, pode querer possivelmente relacionamentos estáveis, porque, um parênteses, Vênus em Gêmeos, uma forma dela se manifestar, também seja em relações de poliamor, não sejam relações monogâmicas exatamente, ou então relações abertas, bissexualidade, óbvio, isso segundo os textos. E é claro que, além da astrologia, entra um monte de questões envolvidas nesse tópico, mas é uma possibilidade, uma potencialidade. Como a gente tem o Sol em Touro, essa questão de querer estar num relacionamento sólido, estável, pode prevalecer. Mas mesmo, e aí é o pulo do gato, no relacionamento monogâmico, estável, convencional, você vai querer um relacionamento estimulante. Pensa, parceiros de viagem, igual aqui nessa imagem, uma companhia para aventuras. Lembrando, Sol na casa 5, eu alimento a minha vitalidade com diversão. Também tem um ascendente em Sagitário, embora esse ascendente possa ser mais enfraquecido, porque temos um Júpiter debilitado, mas o Sagitário também quer aventuras. Então o relacionamento também precisa ser Vênus em Gêmeos, Vênus de relacionamento, cheio de conversa, Gêmeos. Sabe, o relacionamento morno que caiu na rotina? Não, a gente precisa aqui talvez de pequenas mudanças, de
Se eu como todo dia no mesmo restaurante, preciso de um novo restaurante. Se eu como todo dia o mesmo prato, preciso de um novo prato. Meu parceiro tem que me acompanhar. E outra coisa, você não vai se dar muito bem, provavelmente, em relações em que o parceiro cerceia a sua liberdade, coloca amarras e coloca te freia. Lembrando do Sol em quadratura a Urano. Isso vai ferir sua liberdade pessoal. A Vênus em Gêmeos, ela vai se dar bem num relacionamento que ela consegue ter uma vida fora desse relacionamento, um convívio social, não necessariamente com um parceiro junto. Ter amigos fora do relacionamento, uma vida, atividades, hobbies criativos, casa 5. Sol na casa 5, fora desse relacionamento. O relacionamento ou parceiro, parceira, quando eu falar parceiro, eu quero dizer também parceira, precisa ser versátil. Não pode ser uma pessoa muito a mesma sempre, sabe? Vênus, como eu disse, tem a ver com a beleza, com o que é agradável. A Vênus, ela aprecia as artes. Em Gêmeos, ela pode ter uma apreciação maior por tudo que envolva comunicação. Veja, a gente tem a Vênus em Gêmeos, isso pode simbolizar o quê? E o Sol também na casa 5, que é uma casa de expressão, criatividade, um apreço por música, cinema, peças de teatro, pintura também, expressões artísticas, criatividade, literatura. Você pode tanto gostar de consumir isso, quanto sentir prazer em elaborar, fazer alguma dessas atividades. E você gosta de tudo que é muito bonito, estético, talvez uma obra de arte, talvez um filme daqueles com uma fotografia muito bonita, uma poesia, músicas que são mais voltadas para melodia, não sei, uma ópera no máximo da expressão. Você também pode ser muito boa com essas palavras, pode, inclusive, porque a gente tem o Mercúrio em Touro. A gente vai falar sobre isso depois. Reforça ainda mais um talento artístico com a comunicação, com a expressão verbal ou expressão escrita. Mercúrio, Vênus em Gêmeos é uma Vênus mais geminiana, mais comunicativa, aprecia então a comunicação, aprecia as palavras, aprecia a escrita. E você gosta muito de se expressar. O Sol está na casa 5. Então pode ser que você escreva e queira demonstrar que você quer ser vista, quer os aplausos. Então, sintetizando as informações do mapa, é uma possibilidade. São algumas tendências que eu consigo observar lendo o mapa dessa maneira aqui, que eu fiz contextualizada. Uma coisa bacana, positiva, é que a Lua está em conjunção com a Vênus. Significa que elas estão coladinhas, lado a lado, de mãos dadas, não necessariamente de mãos dadas num grau exato. Aqui a gente vê a Vênus, o espelhinho da Afrodite, em Gêmeos, na casa 7, aos 15 graus, quase 16. E a Lua está em Gêmeos aos 19 graus, são 3 graus de diferença. Então é um ponto mais próximo de zero, mais forte. 3 ainda é bem considerável. É um aspecto harmônico entre a Lua, como a gente falou, as emoções, o cuidado, o lado materno, afetuoso, com Vênus, com a beleza, com o amor, os relacionamentos. O que isso pode indicar? Significa que
que esses dois astros eles vão ter um ótimo fluxo de energia, as coisas vão fluir bem entre eles. Então você pode parecer igual nessa foto, ter uma vibe, um ar doce, agradável, as pessoas se sentem aconchegadas, sabe? Lua tem um lado materno, Vênus é beleza, então elas se sentem bem ao seu lado, uma pessoa, tipo, adorável, graciosa. A gente pode pensar, como eles estão posicionados em Gêmeos, a Lua e Vênus em Gêmeos, a gente pode pensar, então, numa grande fluência dessas duas energias na comunicação. Então, como você vai se expressar? Gêmeos, você vai se expressar de um modo afetuoso, gentil, acolhedor. Suas palavras vão transmitir algo amigável que vai dar conforto. Ou a sua voz pode ser muito doce também. E como eles estão juntinhos na casa 7, essa forma de se comunicar pode se expressar muito nos relacionamentos. Então você talvez seja uma parceira muito doce, afetuosa ao conversar, e você gosta de conversar muito. Você faz de uma maneira bem doce, graciosa. Outra interpretação é que a gente pode ter flutuações, a Lua, na vida romântica, Vênus. Não necessariamente negativas. Mudanças podem ser boas, apesar de o lado taurino querer falar, não, quero estabilidade. Mas algumas mudanças são boas, não mudanças necessariamente de um relacionamento para o outro, é uma possibilidade para outros aspectos do mapa, mas mudanças dentro do relacionamento. Como eu disse, esse aspecto reforça que você, novamente, é um outro aspecto que indica a mesma tendência. A Lua ela tem a ver com a nutrição emocional. O que te nutre emocionalmente, te inspira, toca na sua alma, nas suas emoções. Em conjunção com Vênus, a deusa da beleza das artes, você pode apreciar muito artes, tudo que é artístico, melodias, cinema, às vezes contemplar uma paisagem, alguma coisa que muitas pessoas não enxergam beleza, você consegue enxergar. Você pode ter muito talento e uma sensibilidade aflorada para desenhar, pintar, cantar. Claro, tem outros aspectos no mapa que podem diminuir isso. Qual o lado negativo? Lua na casa 7, Vênus na casa 7, Lua em conjunção com Vênus. Tudo isso aponta para mim com uma grande lupa nos relacionamentos. Eles são muito importantes para você. Relacionamentos têm um grande peso, ênfase para você. E você vai se dedicar muito a eles. Dedicar-se emocionalmente a eles. Mas no lado negativo é que você pode fugir de conflitos e brigas. Não necessariamente isso é bom. Pode deixar de se posicionar e conquistar mudanças dentro do relacionamento. Tipo, pessoas que têm esse aspecto no extremo negativo, elas podem querer se modificar para se encaixar no outro. Talvez a rebeldia de Sol em quadratura com Urano te cause, modifique isso ou te deixe bem insatisfeita quando você se vê forçada a mudar quem você é, talvez, para evitar conflitos. Outra coisa, você vai ser muito sensível a palavras duras. Você não costuma usar palavras duras para se comunicar. Claro, a gente tem o Marte em Áries, que modifica um pouco essa tendência, pode te dar mais explosão, mais impulsividade, mais agressão. Mas, em geral, temos esses aspectos harmônicos. Você vai ser sensível a palavras duras e à rejeição. Não é a forma que você se comunica com os outros e não é a forma que você deseja que os outros se comuniquem com você. É mais ou menos por aí. E falando dele, aí tá ele, Marte. Eu adoro esse planeta, porque Marte tem a ver com os nossos impulsos, com o que nos impele, os nossos empurrões,
O que nos motiva tem a ver com músculos, agressividade, força, energia. E qual vai ser a roupagem de Marte? Qual é o figurino que Marte vai usar? Qual signo ele está visitando? Bom, ele está em Áries. E aí eu te trago boas e más notícias. Depende de como você vai analisar também. Áries é regido por Marte. Marte é o planeta regente de Áries. Então isso significa que Marte, como eu falei aqui, o planeta do entusiasmo, ele está em casa. Então ele não vai se misturar com as significações planetárias de outro planeta regente. Por exemplo, o Marte em Gêmeos, ele vai ganhar um figurino mais mercuriano, geminiano. Marte em Áries, ele vai ser mais dele mesmo, ele vai estar mais poderoso. É claro que temos outros planetas na casa 5, por exemplo, Saturno, que talvez trave um pouco isso, atenue, modere, mas o Marte em Áries, ele... Aqui temos umas luvas box, ele vai à luta, ele é ardente, ele tem muita paixão, ele pode ser muito bom para iniciar coisas. Geralmente estamos falando de uma pessoa, no caso você, Caroline, que pode ser cheia de energia, talvez um pouco impulsiva. As emoções podem ser efêmeras, por exemplo, como a gente tem Marte, Lua em conjunção a Vênus, como a gente acabou de falar, é muito harmônico, é charme, é agradável, é harmonia. Então talvez isso daqui freie um pouco, especialmente nos relacionamentos. Mas se houver uma briga, ela pode ser calorosa, mas a emoção vai ser passageira. Tipo, tô com raiva, vai passar rápido. Temos também bons, o que eu vou falar depois, bons aspectos de Marte que com a Lua, que podem indicar também emoções fortes, mas sob controle. Um controle emocional. Podemos falar de paixões curtas, devemos levar em consideração o Sol em Touro. E esse Marte em Áries está na casa 5 também, que é uma casa que fala de paixão, romance no sentido mais de flerte, peguete, ficante. Talvez acentue um pouco isso. Assertividade, reforçada por um ascendente em Sagitário, embora enfraquecido, porque o regente do ascendente Júpiter está em Capricórnio. Nossa, muito astrologuês, mas enfim, a assertividade pode ser uma marca sua, especialmente quando você precisa ir à luta. Quais são as batalhas que você trava na sua vida? Você vai ser assertiva lá. Você vai ter mais da energia guerreira do Marte. Por exemplo, Marte é o chefe da casa, né? Igual, não sei se eu já falei essa analogia. Se eu moro com divido a casa com algumas pessoas e elas saem de casa, eu vou ter a casa toda para mim. Eu vou ser o rei, eu posso andar pelado, eu posso bagunçar algumas coisas sem ter ninguém para criticar, posso deixar a louça na pia, eu posso fazer o que eu quiser. Martin Ares está na casa dele, ele vai usar a força dele da forma que ele quiser. Mas agora a gente tem que analisar o onde na casa 5, que é uma casa que eu já falei para você a respeito dela. Seu Sol está nessa casa, a casa da criatividade, dos holofotes, do centro, do palco. Muitas celebridades têm posicionamentos na casa 5, Marte na 5, ou Sol na 5. Pessoas que gostam do palco, das luzes. Como temos Marte aqui, a gente está falando de ação e energia para buscar projetos criativos, projetos onde você se expressa e você é vista pelos outros e talvez receba os aplausos. Você vai se sentir, é isso que te estimula, é a sua paixão, é aquilo que te anima, é estar no palco, é a performance, é uma paixão grande por se expressar. Marte vai correr atrás
também de diversão e entretenimento, mas a gente precisa considerar que a gente tem Saturno aqui. Saturno pode dar uma travada nisso. Talvez você seja Saturno puramente na 5, ele seria aquela pessoa que estraga prazeres, estraga as festas. A gente vai tratar disso, mas talvez você se sinta muito empolgada com uma festa, com uma aventura, com um entretenimento, com diversão. A casa 5 também é uma casa de jogos, de especulação. Pode ser que a pessoa tenha mais coragem para assumir riscos, mais coragem do que um taurino típico para tomar esses riscos, para investir, especular. Também é casa de investimento. Casa 5, casa leonina, casa do sol, é o rei do universo, é onde todos giram ao redor dele, é o líder. Então, são pessoas que podem empreender, por exemplo, e podem ter força, bastante força para isso. Marte em sexto com Lua é um aspecto harmônico, significa que eles estão separados mais ou menos por 60 graus. As energias entre esses dois fluem bem. A Lua, ela é as emoções, Marte, nosso ímpeto, nossas energias. Você vai ter emoções fortes, mas sob controle. Você vai ter um grande controle emocional. E mais do que isso, você vai conseguir canalizar essas emoções para aquilo que importa. Como está Marte na 5, você pode canalizar esses ímpetos para o lado criativo. Também porque a Lua, como eu disse, nutre o lado emocional, ela é a inspiração. Então, podem ser pessoas bem criativas. Mercúrio em Touro. Aqui, Mercúrio também é um planeta bem interessante, porque ele fala de duas coisas em especial, dois assuntos, duas temáticas. A primeira é a sua mente, mas não como a Lua falava. Agora a gente está falando de a parte lógica, racional, o seu intelecto. Mercúrio, ele fala também da nossa expressão, como a gente se comunica, compartilha, troca, fala com o outro. Está em Touro e na casa 6. E aí eu quero te chamar para uma questão bem interessante do seu mapa, que é essa troca de bastão, essa dança das cadeiras, que é bem positiva, entre Mercúrio em Touro. Lembra? Eu falei para você que Touro, seu signo solar, aqui o Sol, círculo com pontinho no meio, em Touro, com os seus chifrinhos aqui. O Touro, como eu falei, ele é regido por Vênus. Então, a gente pode dizer que Mercúrio está na casa de Vênus. Ele batendo na porta de Vênus, entrando lá, passando visita. Ao passo que, se sua memória vier agora, a gente tinha falado que Vênus estava na casa de Mercúrio, em Gêmeos. Então, eles estão tendo uma recepção mútua, é o nome técnico. Como é que é isso? É como se você tem seu melhor amigo, ou seu amigo, e ele vai passar a noite na sua casa, mas você vai passar a noite na casa dele. Um abre as portas para o outro. Significa que os temas desses dois planetas são fundidos, unidos, e então a sua comunicação pode estar muito atrelada aos seus relacionamentos, ou a forma que você pensa pode estar muito envolvida com as artes, a forma que você raciocina pode estar muito misturada com questões artísticas. Mercúrio em Touro geralmente dá para o nativo uma voz cativante, memorável. Locutores de rádio, cantores com a voz bem marcada, ou então habilidades artísticas de novo, porque Touro, regido por Vênus, a deusa da beleza, das artes. E aqui Mercúrio nesse posicionamento, então comunicação bela de novo, escrita bela de novo, assim como Vênus em Gêmeos. Negócios, Mercúrio também tem a ver com trocas, negócios, envolvendo a arte, a criatividade. Você pode empreender, casa 5, algo envolvendo a arte,
Mercúrio na casa 6. Você pode também falar de uma forma doce, uma forma bem venusiana, bem taurina, doce, cautelosa com as palavras, pensar bem, ser cuidadosa com o que você diz ou escreve. Seu interesse mental, como a gente está falando de um Mercúrio na 6, ele vai estar voltado, direcionado, com o seu jeitão taurino, para assuntos da casa 6. É um dos indicadores também de trabalho, porque trabalho é onde a gente investe nossa inteligência. Assuntos da 6 são saúde, trabalho, rotina, dia a dia, autoaprimoramento. Então pode ser que por esse lado você tenha um interesse ou mental por esses assuntos. Como uma casa é naturalmente de virgem, então você pode ter muita capacidade em organizar coisas, em deixá-las bem retinhas, alinhadinhas, ser um tanto perfeccionista, ser muito atenta a detalhes, bem organizada, e fluir bem em trabalhos que exigem organização. Como o Mercúrio está em Touro, na 6, então a gente pode talvez falar de usar a sua voz para um trabalho envolvendo saúde, por exemplo, um exemplo bem arquetípico que eu consigo pensar é de alguém que cria um canal no YouTube para falar de saúde e medicina. Por quê? Porque Mercúrio, a comunicação, em Touro, uma boa comunicação, uma bonita comunicação na 6, saúde, autoaprimoramento, e também por causa do Sol na casa 5, que vai gostar de se expressar. Boa notícia, Mercúrio faz bons aspectos. Veja só, Mercúrio, ele forma um ângulo mais ou menos de 120 graus com Netuno, que é esse tridente, e o nosso Júpiter, que é tipo um 4. Esse é um aspecto harmônico, significa que as energias fluem bem entre eles, e que isso significa de uma forma prática que você pode ter bênçãos, benefícios na sua, que é o que confere Júpiter, na sua comunicação, e você também pode se dar bem em escrita e comunicação de algo mais voltado para o fantasioso. Netuno, pensa em Disney. Para uma coisa, escrever ficção, por exemplo. E ter boas habilidades, como Netuno tem a ver com imaginação, tudo que não é tangível, palpável, pode fluir bem a comunicação de ter uma mente fértil, boa, com muita imaginação. É essa a mensagem. Saturno. Aqui, vamos respirar um pouco, porque Saturno tem a ver com restrição. Saturno tem a ver com obstáculos, são algumas pedras no caminho e aquilo que te limita, que você tem medo. Saturno rege Capricórnio, ele quer estrutura. E está justamente na famosa casa 5, aquela casa tão congestionada no seu mapa. Então, Saturno, ele, primeiro de tudo, como eu falei, a gente tem uma casa 5 bem intensa. Mas o que salva é que Saturno está em Áries, mas também Marte, o dono do pedaço, está em Áries. Isso significa que inicialmente a gente poderia pensar que Saturno está debilitado, porque ele odeia estar em Áries. Mas como Marte, o planeta que rege Áries, está aqui, então ele se torna um bom anfitrião, ele pode cancelar, neutralizar essa questão da debilitação de um Saturno muito enfraquecido. Talvez seria uma pessoa com dificuldade para trabalhar, para estruturar a sua vida. Então, esse Marte domiciliado dá mais poder ao Sol também, na casa 5. Saturno na casa 5, que ele pode representar. Pode representar que, apesar de você ter muita força de vontade, energia para sua criatividade,
para se expressar. O Sol também está na 5, ilumina muito essas coisas. Pode ser que você exija de si muito preparo. Eu não me sinto preparada para pintar, não me sinto preparada para cantar, mas vá lá, desenvolva, discipline-se. Saturno exige essa disciplina e desenvolva a autoconfiança também. Saturno está em Áries, para se sentir preparado para se expressar. Saturno dá muito medo, então eu posso ter medo de começar um projeto artístico. Começar Áries, projeto artístico, casa 5. Com perseverança e esforço, você vai conseguir manifestar sua autêntica autoexpressão. Pode não vir tão fácil para você, mas se você se disciplinar, tomar cursos, workshops, ver vídeos, estudar para esses temas, você vai florescer. Tem um grande potencial que eu enxergo para assuntos artísticos, da expressão criativa, e vai precisar coragem, vai com medo mesmo. Possibilidade também, como Casa 5 tem a ver com crianças, é uma possibilidade de medo de ter filhos, não se sentir preparada para isso. Também podemos ter culpa, Saturno, por divertir-se, Casa 5. Uma grande vontade de se divertir, de ir para uma festa, mas tem um sentimento de culpa envolvido aí. Também pode ter uma aptidão para arquitetura, porque a gente está falando de Saturno, ele quer dar estrutura para Casa 5, arte, criatividade, então não é tanto puramente design, é uma mistura do design com a engenharia, arquitetura, estrutura disso, estruturar projetos criativos, dirigir uma peça de teatro, campanha política também, porque Casa 5 também é um pouco de políticos que estão nos holofotes, então, às vezes, estruturar uma campanha política, tudo isso são possibilidades arquetípicas, potencialidades. Urano é inventividade, onde você é genial. É aquilo que você tem potencial para ser bem criativo, bem inventivo, ter ideias fora da caixinha, pouco ortodoxas, nada convencionais, excêntricas, e está na casa 3, que é a casa da comunicação. É a casa onde que Mercúrio rege. É uma casa benjaminiana. Então, primeiro, está em Aquário, mas isso não interessa tanto para a gente, porque o Urano é um planeta geracional. Ele mexe mais não com a nossa individualidade, mas com as gerações, porque ele demora muito tempo para se mexer. Eu nasci em 97, eu tenho Urano em Aquário também. Na casa 3, aí que é importante, em que casa ele está, você vai ter liberdade, inovação, ele vai ser inventiva, numa casa de comunicação, de mensagem, de troca de ideias. Você pode ter uma mente genial, inovadora, talvez radical. Pode ter ele foi um gênio. Mark Zuckerberg tem Urano na 3. E aí ele desenvolveu um aplicativo ou uma rede social, tudo a ver com Mercúrio, trocas sociais e troca de mensagens. Você pode ter uma forma inovadora de se comunicar. Netuno, na casa 2, Netuno é aí que entra, pensa numa pessoa te hipnotizando com aquele reloginho, ou na Disney, é um mundo de fantasias, de sonhos, nada que é palpável, tangível, é o psíquico, as ilusões, tem a ver com a mente, tem a ver com também às vezes com drogas, escapismos da realidade, é fuga da realidade, é um mundo de fantasia, espiritualidade. Netuno está na casa 2, ele vai trazer um pouco dessa ilusão para assuntos da 2. A gente já falou sobre isso antes, né? Então você, primeiro, pode fazer dinheiro, que é a casa 2, bens materiais, dinheiro, todos aqueles assuntos da casa 2 e assuntos taurinos, materiais, de um modo netuniano, artístico, né? Usando a imaginação, usando a fantasia,
Você pode ser um pouco idealista com o dinheiro, ter visões que não são visões meio nebulosas sobre dinheiro e sobre bens materiais. Júpiter em Capricórnio, Júpiter debilitado também na 2, pode fazer você tomar decisões não tão sábias sobre seus bens materiais. Busque aconselhamento financeiro, pode ser um bom conselho. Urano, a inventividade, está num aspecto bacana, uma conjunção com Netuno, que é a imaginação. Então isso pode representar uma imaginação ainda mais fértil. Casa 10 é uma casa que te interessa muito, porque um dos temas que você pediu para que eu me detivesse mais, aprofundasse mais, é a carreira. Casa 10 é o meio do céu. Tem tudo a ver com carreira, sucesso profissional, tem a ver com a imagem pública, não no sentido tanto do ascendente, mas mais como a sua reputação social, é como você é vista na sua carreira. A sua casa 10 é em Leão. Isso ressoa e flui e é muito compatível com alguns outros aspectos. Porque lembra, o Sol estava na casa 5, a casa leonina. O Sol está brilhando na casa leonina e a sua casa de sucesso profissional e carreira também é em Leão. A sua casa 10 está no signo de Leão. Então, o que isso significa? Leão, ele, aqui, veja, aqui, isso daqui marca a casa 10, ela está marcada aqui em Leão. Leão, signo de fogo, ele é exuberância, é o signo dos reis, da nobreza, é a extravagância, é o magnífico, é também a determinação, a autoconfiança. Pense em reis e rainhas, aquela coisa pomposa, no brilho. Leão tem essa temática, esse é o estereótipo, tá? A casa 10, o meio do céu aqui, pode o meio do céu, primeiro de tudo, como eu disse, ele pode dirigir para algumas escolhas de carreira. É uma casa que fala muito da carreira. Revela talentos, potenciais e fala sobre status e reputação. Primeiro que as pessoas vão te ver na sua carreira como uma pessoa nobre, que tem autoridade naquilo. Um líder, ela é uma pessoa que tem uma atitude talvez um pouco autoritária, num aspecto mais luminoso, carismático. Bem confiante, sabe? Na carreira. Não quer que você se dedique à escolha de carreira, você vai se destacar, você vai ser líder em alguma coisa, ou vai querer muito ser, vai batalhar para ser. Leão, ele quer o palco, ele quer aplausos, ele quer atenção. Afinal, toda a exuberância dele. Tem muito ego aqui envolvido, então pode gostar muito da fama, querer ser famoso no que faz. Estamos falando de superestrelas, celebridades, muitas têm casa 10 em Leão. Também estamos falando de algo voltado ao entretenimento, tudo que envolve a expressão da criatividade, do eu, do ego, expressar o ego, colocar ele para fora e brilhar. Então, stand-up comedy, alguém que grava vídeos, alguém que está no palco, um professor que leciona uma matéria sobre a qual ele é apaixonado, e ele faz isso de modo a brilhar na frente dos alunos, um palestrante, às vezes um político ou um líder, aquela figura que está na frente de uma empresa, ela é a cara da empresa. É um líder, não é um seguidor. Você quer ser líder. Você vai se destacar e você quer popularidade na sua carreira. Você quer ser popular, você quer ser conhecido. Agora, por último, mas não menos importante, a gente precisa falar dos nodos lunares. O que é isso? Os nodo norte é onde você quer chegar. É esse fone de ouvido aqui. O nodo sul seria o contrário.
é onde você quer chegar, não, onde você precisa chegar. É a sua missão na Terra, seria isso. Nó do Sul é da onde você saiu, é a sua zona de conforto. Se o Nó do Sul está em Áries, significa que você está confortável em ser, em assuntos do eu, em viver no seu mundinho, em ter sua independência, você gosta da sua individualidade, tem um pouco do meu pirão primeiro, é a lei que vigora, eu primeiro. Você precisa, isso é o seu conforto, tomar decisões por si, ser dona do próprio nariz. Mas aonde você precisa chegar, e que pode ser desconfortável ter essas experiências, é onde o nó do norte representa as experiências que você vai precisar se desenvolver para se nutrir emocionalmente. Lembra? Nodos lunares. A lua é a nutrição emocional. Seu destino está em Libra. Significa que você pode ter dificuldade em ser sensível às necessidades do outro. Libra é aquele negociador, é a balança. Ele, ok, eu vou colocar a minha necessidade, é o que eu quero, mas eu também vou pensar na sua. Eu vou tomar uma decisão conjunta, levar em conta o que você tem a oferecer. Você precisa aprender, desenvolver, e talvez isso seja desconfortável para você, a cooperar com o outro, ser diplomática, tomar decisões em conjunto. O Sol em quadratura Urano talvez dificulte isso, porque você quer ter liberdade individual. A casa que se encontra, veja que é a casa 11, é uma casa de Urano, uma casa de Aquário, do coletivo, da vida em comunidade, é a casa do clube, do condomínio, da sociedade, do país, da política. Então, você precisa, talvez, o oposto disso, o oposto do Aquário é o Leão, que é a casa 5, que de novo fala do ego, da individualidade, do eu. Talvez você precise desenvolver a habilidade de cooperar com a sociedade, ou então ver como as suas ações influenciam os outros. Talvez essa seja uma leitura desse nodo norte em Libra. E chegamos, então, ao fim da apresentação. Vamos tentar fazer um resumo da ópera? Talvez. Vou parar a apresentação. Ok. Tá travando um pouco. Voltamos. Resumo da ópera. Casa 2. Bens materiais, materialidade. Tudo que é palpável, tangível, tudo que eu consigo tocar, são as minhas posses, meus bens. Dá a grande tônica da sua vida. É porque é onde está o regente do seu mapa. Então, esses assuntos vão perdurar toda a sua vida. Se a sua vida fosse uma novela, talvez isso daí seria a trama principal. É a temática mais enfatizada. Ainda mais porque o Sol está em Touro, que é a casa 2 é uma casa taurina. Touro é onde, naturalmente, ele estaria em domicílio na 2. A gente tem na 2 também um Júpiter enfraquecido, que é o regente do mapa. Então, Júpiter é um grande benéfico, mas talvez aquele seja um pequeno benéfico, porque ele está em Capricórnio, ele vai exigir estrutura. Você vai chegar lá para conquistar seus bens. A gente tem também um tumulto ali, um furdunço na casa 5, que é a casa 5, que é a casa da autoexpressão, da criatividade. Tem muitos posicionamentos e aspectos que indicam que você é uma pessoa altamente criativa, artística.
E que você, como está na casa 5, você adora a luz, os holofotes, você quer que seja iluminado. E tem muitos dons artísticos. Como Saturno está aqui, talvez ele limite, coloque medo e exija muito de você. Saturno, regente de Capricórnio, faz sentido, né? Como eu falei do Júpiter em Capricórnio, que exige mais esforço. Ele vai exigir esforço, perseverança, mas tem muito potencial em casa 5 e muita paixão, talvez, para os assuntos da casa 5. Como é uma casa 5, que é onde você investe energia, Marte é da onde você extrai vitalidade, Sol. Seus relacionamentos talvez precisem levar isso em conta, especialmente porque é uma Vênus em Gêmeos e uma Lua em Gêmeos. Então, suas relações íntimas, elas vão exigir uma coisa bem comunicativa e divertida, parceiros de viagem, parceiros que te deem liberdade, que vão se divertir com você, que te deem novas ideias, que te estimulem mentalmente. Vênus em Gêmeos precisa de muita estimulação e está na casa dos relacionamentos. É isso, eu espero que tenha feito sentido para você, que você consiga aplicar, enxergar isso na sua vida, ver essas potencialidades. As estrelas, como eu disse, elas não condenam, não são sentenças, não é preto no branco. Em geral é isso, e eu estou à disposição para as suas dúvidas. Até a próxima.